Oi, gente, eu sou o professor Gabriel e esse é o projeto TJA de Férias. E a nossa oficina de hoje, essa nossa oficina que a gente vai fazer é de percussão corporal sobre ritmos brasileiros. E especificamente hoje, a gente vai falar do maracatu cearense, vai aprender essa percussão corporal do maracatu cearense e do coco cearense também, tá certo? Então, falando um pouco sobre o maracatu, gente, para quem não conhece, o maracatu é uma festa popular que acontece no período carnavalesco, né? No Brasil a gente tem esses períodos, período carnavalesco, período natalino, né? Período de festas juninas. E o maracatu, ele está dentro do período carnavalesco, né? Dentro do período do carnaval. E aí, especificamente hoje, a gente vai aprender o ritmo do maracatu cearense. Por que eu estou especificando o maracatu cearense? Porque tem dois ritmos muito diferentes, que é o do maracatu cearense e do maracatu pernambucano. Do maracatu pernambucano já é um ritmo de baque virado, que já eu explico para vocês, né? Mas o maracatu, gente, falando para vocês, é uma festa popular de matriz africana, tá certo? Acontece mais ou menos como se fosse um desfile, e esse desfile, no final desse desfile, se coroa uma rainha preta. Então é a exaltação de uma mulher preta, né? De uma rainha preta. Então o maracatu ele acontece dessa maneira, com desfile, então tem música, né? Vamos imaginar, aqui na Domingos Olímpia, em Fortaleza, né? Todo ano no período do carnaval saem os maracatus, os afoxés. Vamos fazer uma referência aqui para vocês, mas não é a mesma coisa, né? Imagina a escola de samba, lá que a gente costuma ver, né? Que sai, que tem as alas, o maracatu funciona parecido, né? Não é a mesma coisa, porque são especificidades diferentes, escola de samba é escola de samba, e os maracatus são os maracatus. Mas funciona, porque eles têm as alas dos indígenas, tem as baianas também, algumas coisas se assemelham, né? Ao longo do tempo, acho que foram se assemelhando a algumas coisas. E, por exemplo, na escola de samba a gente tem os sambas enredos, né? Nos maracatus, nós temos as loas, né? As músicas que guiam todo o desfile, que guiam toda a apresentação dessa festa popular, a gente chama de loa, tá certo? Que é uma música composta, né, pelos grupos, pelos maracatus, tá certo? Eles vão compor essas músicas que vai guiar todo o desfile do maracatu. E aí, gente, é muito presente no maracatu tambor, tá certo? Os tambores e o triângulo, né? Principalmente no maracatu cearense. Os tambores e os triângulos, né? Justamente por essa origem de matriz africana, então o tambor está muito presente no maracatu. E no maracatu cearense também, gente, a gente tem uma especificidade que é o negrume, tá certo? Que no maracatu cearense, esse negrume é uma tinta preta, é como se fosse, mas na verdade não é aquela tinta preta que a gente encontra, tinta guarda, não. É uma tinta especial, vamos dizer assim, que é feita à base de óleo, né? É natural essa tinta, que é feita com uma exaltação dessas pessoas pretas. Por quê? Existe uma historinha, né? Não sei até que ponto que é verdade ou não, mas que as pessoas pretas elas eram escravizadas, né? Surgem dos escravizados essa festa, gente, importante lembrar. Essa festa surge das pessoas escravizadas, né? Pessoas pretas do Ceará. E aí elas iam fazer esse desfile, iam fazer essa festa. E aí, eles tinham que fazer escondido, né? Porque não podia fazer, eles eram proibidos de basicamente tudo, eles eram escravizados, pessoas escravizadas. E aí, como eles faziam escondidos, e para quando alguém flagrasse, o capitão do mato, o senhor do engenho, eles deixavam esse rosto pintado de preto para eles não serem reconhecidos, né, no momento de fugir. Então tem toda essa significância, mas também a exaltação. Então existe uma discussão muito grande, por que eu estou falando isso? Sobre questão de blackface, sobre essa questão toda, né, que vem, mas uma coisa a gente precisa deixar claro, no maracatu cearense, o pintar o rosto de preto, né, o negrume, ele vem como uma forma de exaltação. Ele não vem, é diferente desse movimento, né, que é o blackface. O blackface é um movimento, gente, que também se pinta o rosto de preto, que surge lá nos Estados Unidos, tá certo? O que era? As pessoas pretas, elas iam não podiam se apresentar, né? Esse histórico também, não podiam se apresentar, e as pessoas brancas iam se apresentar e pintavam o rosto de preto para representar as pessoas pretas. E aí isso é totalmente, né, tirar o lugar, tirar a possibilidade de apresentar, de trabalho. E também vem com uma questão de ridicularização. Esse pintar o rosto de preto não era diferente do maracatu, que do maracatu é para exaltar. Esse pintar o rosto de preto no blackface vem com um sentido de ridicularizar, porque eles ridicularizavam, no blackface se ridiculariza
os traços, né, da boca mais grossa, do lábio mais largo, né? Eles deixam isso muito escancarado, é uma forma de achincalhar, de ridicularizar, né? Como a gente fala aqui no cearense, de mangar, tirar mangá dessas pessoas. E não é interessante, né? No Brasil a gente tem alguns exemplos, o próprio exemplo da nega maluca, né? Que não são exemplos de exaltação, né? São simplesmente de ridicularização mesmo, né? De deboche para com essas pessoas. E aí a gente vai ter nessa questão desse pintar o rosto, várias questões, vários lugares, por exemplo, até no futebol, por exemplo. No futebol as pessoas pretas também não podiam jogar. E aí eles pintavam o rosto de branco, já é um outro sentido, né? Mas porque eles tinham que ser brancos para jogar, então eles pintavam o rosto de branco. O Fluminense, né, o time lá do Rio de Janeiro, ele é conhecido como pó de arroz, porque os negros que iam jogar no Fluminense tinham que passar pó de arroz na cara para parecerem brancos, né? Então a gente tem toda essa discussão acerca do blackface. Por que eu estou colocando isso? E por que eu estou falando do negro ao mesmo tempo antes da gente partir para a percussão corporal? Porque o negrume também tem esse pintar o rosto de preto, né? Mas é um pintar de exaltação. No maracatu, no final, eles se coroam uma rainha preta, né? Tem toda aquela historinha que eu contei para vocês. Então, a diferença, basicamente, do negrume é porque é algo natural, é algo que vem da tradição, algo que vem para exaltar, né? Para homenagear. E no blackface já não. É pintar o rosto de preto também, mas eles pintam para ridicularizar, para achincalhar. Então a diferença é basicamente essa. Então o negrume está muito presente no maracatu cearense, né? Já que a gente vai está falando do maracatu cearense. Tá certo? Eu acho que deu para fazer uma explanação geral de como o maracatu acontece, né? No período carnavalesco, tem as luas, que são as músicas, coroação e tudo mais. Né? Falando isso, a gente vai aprender agora como que a gente toca o ritmo do maracatu cearense. Porque como eu falei para vocês no começo da aula, a gente também tem o maracatu pernambucano, que o maracatu pernambucano é o maracatu de baque virado. E agora eu vou explicar para vocês, tá bom? A gente tem no maracatu cearense o maracatu solene, que ele acontece dessa maneira, o ritmo, e a gente vai aprender na percussão corporal. A gente vai precisar da palma, das nossas mãos, para fazer, e dos pés, tá certo? Então o ritmo é basicamente tum, 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 pá, tá certo? A gente vai fazer com os pés e com as mãos. Com as mãos a gente vai bater palma. Então o maracatu cearense do ritmo solene é tum. Tá certo? Os pés, gente, eles representam os tambores, né? Os tambores fazem esse tum, 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 pá. E esse pá, a palma, é o triângulo, é o som do triângulo marcando, tá certo? Lembra que no começo da aula eu também falei que os instrumentos mais presentes são os tambores e o triângulo, né? Que são os principais, basicamente, que precisa ter no maracatu. Então, a palma representa o triângulo e os pés os tambores, tá certo? Então o ritmo vou fazer uma vez alongado e depois eu faço passo a passo, né? Para vocês pegarem. Então o ritmo é... A gente também pode fazer no peito, tá certo? A gente também pode fazer o som dos tambores no peito, que no peito ficaria como? Tá certo? Então nós temos 3 sons, basicamente tum, 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 pá. E agora eu vou fazer pausadamente para vocês acompanharem, tá bom? Então a gente vai fazer, ó. Primeiramente, só o peito sem a mão, tá certo? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Certo? Agora a gente vai acrescentar a palma. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Certo? Agora a gente vai fazer com os pés, tá bom? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8.
tá certo? Esse é o ritmo do nosso maracatu, do maracatu cearense, que eu ensinei para vocês. Só para exemplificar para vocês e mostrar qual é a diferença, do maracatu do baque virado do Pernambuco é dessa maneira, ó. Tá certo? Então ele é basicamente o maracatu de baque virado é o nosso maracatu cearense tem como base, tem como esse primor, né, de ser mais solene, ele é mais cadenciado, tá certo? E agora, gente, eu acho que foi essa a primeira parte do maracatu. E agora, gente, eu queria ensinar para vocês também um outro ritmo nosso, que é o do coco cearense também. Também é uma festa popular. E aí a gente vai ter o coco presente no Nordeste inteiro. Só que eu queria ensinar para vocês o coco cearense, né? Por que eu falo coco cearense? Porque tem essa questão da pegada do baião. Outros estados também vão usar, mas às vezes a pisada é diferente, alguma batida é diferente. E a gente vai precisar das mesmas ferramentas do nosso corpo que a gente usou para fazer o ritmo do maracatu, que é a mão com as palmas e os dois pés, tá certo? E aí o coco cearense, gente, ele tem como base o baião. O que é o baião? Aquele lembra do nosso forró que a gente conhece, pelo Luiz Gonzaga, né? Tem um shot e tudo mais, é um ritmo. Não é só o baião de comer não, tá certo? É um ritmo, o baião, que são 3 batidas também. 3 batidas não, a gente usa os dois pés e a mão, tá certo? E são 3 batidas, que é basicamente assim, ó. Eu vou explicar para vocês também. Só que eu vou só cantar uma musiquinha do coco para vocês verem como é que funciona, né? Que a música, o cantar do coco é um pouco diferente das músicas de baião que a gente conhece, ou se assemelha também, mas tem a sua especificidade, né? Que é assim, ó. Eu mesmo dormia, eu mesmo me acordava, eu mesmo armava a rede, eu mesmo me balançava, eu mesmo dormia, eu mesmo me acordava, eu mesmo armava a rede, eu mesmo me balançava. Tá certo? Então, para a gente aprender o baião do coco cearense, a gente vai precisar dos 2 pés e da mão, né? Das 2 mãos para bater a palma. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tá certo? Agora a gente vai fazer continuado. 5, 6, 7, 8. A gente continua, tá certo? Não vai fazer, a gente faz esse pausado, conta o tempo, agora a gente vai emendar, não para. Terminou a palma, já começa com os pés de novo. 5, 6, 7, 8. Tá certo? A gente também pode fazer no peito, né? Assim como a gente fez no maracatu, a gente pode fazer o som do pé também batendo a mão no peito, que seria da mesma maneira, vamos lá. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Só mão, só peito. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Agora a gente acrescenta a mão. A mão com a palma, né? Que a mão já está no peito. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. A gente também tem uma outra variação que é mais complicadinha. Vou tentar passar para vocês, ó, que também é dentro do baião, tá certo? Que é... Tá certo? Vamos lá. Vou só fazer aqui de novo mais rapidinho aqui, tá certo? Só para que eu errei. Tá certo? Então, como a gente vai precisar? Vai estralar os dedos nessa, vai ter peito e vai ter palma também. Tá certo? A palma, gente, ela diferente da outra, que era assim, né? Batendo a ponta dos dedos no meio da mão. Nessa, a gente vai bater
palma da mão com palma da mão, tá certo? No final. Então vamos lá, vou ensinar como é que acontece. Primeiro peito e dedo. Vou fazer a contagem colocando e acrescentando os sons para vocês pegarem o movimento. Então vamos lá. Então é peito, estrala, estrala. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Certo? Primeiro movimento, peito, estrala, estrala. Para continuar, peito de novo, tá certo? 5, 6, 7, 8, peito, estrala, estrala, peito. 5, 6, 7, 8, peito, estrala, estrala, peito. 5, 6, 7, 8, peito, estrala, estrala, peito. Tá certo? A gente vai voltar, vai continuar. Depois da mão no peito, a gente vai fazer estrala, estrala novamente. Tá certo? Então é peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala. Tá certo? Então vamos lá. 5, 6, 7, 8. Certo? 5, 6, 7, 8. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala. 5, 6, 7, 8. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala. Certo? Mais uma vez, bem devagar. 5, 6, 7, 8. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala. Depois do último estrala, que é com a mão esquerda, a gente vai bater a palma. Lembra que a palma, como eu falei, é diferente? Não é assim, é assim, palma com palma da mão. Então a gente vai fazer peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, palma. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, palma. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala. A gente vai fazer isso agora, vamos começar devagar e acelerar para chegar no ritmo que a gente quer, do baião, né? Então vamos lá. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, palma. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, palma. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, aumentei. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, palma. Peito, estrala, estrala, peito, estrala, estrala, aumentei de novo. Peito, estrala, estrala, peito. Vai aumentando. Certo? E aí tem uma viradinha que eu quero ensinar para vocês, que a gente vai fazer. Tá certo? Que é o seguinte. Tá aqui. É peito, estrala, boca. Como é que a gente vai fazer a boca? Vai fazer como se tivesse um ovo na boca, ó. Vai bater a mão. Tá certo? Então, a virada que a gente quer fazer é peito, estrala, boca. Peito, estrala, boca. 5, 6, 7, 8. Que fica assim, ó. É, peito, estrala, boca, tá certo? Vamos lá, mais uma vez, vou fazer devagar. Tá certo? É, tá. Tá certo? Então, na terceira, a gente pode fazer essa viradinha, ó. Vai fazer, ó. 1, 2, 3. Na quarta. 4. Na quarta. 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, massa. Essa é uma outra maneira de fazer o baião. A gente aprendeu aquela do peito, com os pés. E é basicamente isso, gente, a nossa aula de hoje. Eu queria ensinar para vocês, né, repassar como é que a gente pode tirar som com o nosso próprio corpo. Isso é super possível, tá certo? Estralando os dedos, batendo a mão no peito, batendo o pé, tá certo? Então a gente, só para relembrar, maracatu acontece, maracatu solene, maracatu cearense, como é que acontece? Dessa maneira, vamos lá, todo mundo junto comigo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Só no peito. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.
certo? Agora o baião usando só os 3 movimentos, né? Do 1, 2, 3. Com o pé e com a mão. Depois a gente vai para esse mais complexo. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. No peito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você pode contar assim, certo? Se estiver em casa, pode contar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá certo? E o mais complexo, que se você quiser se desafiar, pode fazer esse último que eu ensinei, que é... Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. E essa foi a nossa aula de hoje, de percussão corporal.